falar de algumas dicas que, como sempre, são informações sobre o Excel, as quais provavelmente você não aprende numa sala de aula. E você não aprende não porque o curso é ruim ou o instrutor não saiba, não. Mas é porque o Excel é tão rico em recursos que é praticamente impossível você aprender tudo dentro de uma sala de aula. Ok? Então vamos lá? Vamos à primeira dica. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós temos aqui uma tabela de roupas e cores. E dentro dessa tabela existe a quantidade de roupas com cada uma dessas cores. Primeira coisa que a gente vai fazer é preencher essa tabela. Seria um saco a gente começar a colocar números aqui e pular uma por uma das células. Então, só que existe outra forma da gente fazer isso mais rapidamente. Vou colocar uma função que se chama aleatório. Igual aleatório entre. Essa função aleatório entre, ele gera um valor aleatório que é escolhido na hora, ou a cada vez que você mexe na planilha, ele é escolhido e é alterado. Aí o parâmetro dessa função é o valor inferior e o valor superior desse número aleatório que vai ser escolhido randomicamente aí, né, para ser conteúdo dessa célula. Vamos lá, vamos colocar um número inferior, que seria 20 unidades. E ponto e vírgula, o número superior, vamos colocar 50 unidades. Olha o que ele faz aqui, ó. Pronto. Ele escolheu 20. Cada vez que você fizer qualquer coisa na planilha, vou colocar aqui o número 1 aqui, ó, ele vai alterando o valor aleatório. Então, vamos copiar aqui e colar primeiro na horizontal e depois na vertical. Pronto. Ele gerou esses valores aleatórios. Mas, o que acontece? Cada vez que você fizer qualquer coisa aqui na planilha, ele vai alterando os valores dentro das células. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente copia esses valores todos, copiar, e vou colar no mesmo local, só que eu vou colar o quê? Vou colar apenas os valores. Pronto, cliquei. Aquelas células que continham a fórmula, não existem mais a fórmula, agora são valores absolutos. Ó. Aquela fórmula aleatória não existe mais. Perfeito? Então, voltando ao assunto. Nós temos uma tabela com roupas e cores. E eu tenho a quantidade aqui dos itens. Só que aqui nessa célula, que eu vou pintar ela de vermelho um pouquinho mais claro, vou colocar dessa cor aqui. Nessa célula, eu quero que apareça, que ela seja cortado na diagonal, que exista uma borda, que apareça uma borda diagonal, e abaixo da borda diagonal eu quero que coloque roupas, e acima da borda diagonal eu quero que coloque cores. Como é que eu faço isso então? Primeiro eu observo que o tamanho dessa célula está pequenininho, então eu tenho que aumentar um pouquinho o valor da célula, o tamanho da célula aqui. Tá? Aumentei um pouquinho, aumentar um pouquinho mais, inclusive. Vou aumentar aqui também. Depois o que a gente faz? Eu clico aqui e nas células aqui, nas bordas, tá? Eu clico na borda e vou em mais bordas. Ó, mais bordas. Aí me aparece o quê? Me aparece essa janela. O que eu faço aqui? Eu simplesmente escolho, ó, borda diagonal. Olha o que acontece nela, quando eu dou OK, a borda diagonal aparece. Agora que a gente tem a borda diagonal, o que a gente vai fazer? Vamos colocar os rótulos. O rótulo vai ser o conteúdo da célula, só que a gente vai posicionar ele de tal forma que apareça roupas aqui abaixo da diagonal e cor ou cores acima da diagonal. Então vamos lá. Primeiro a gente coloca lá cor. Cor. Agora, embaixo dessa palavra cor, a gente tem que colocar roupas. Só que no Excel, se você der Enter, ele não permite, ó, ele pula para a próxima célula. Então, você tem que pular de linha dentro da célula. E para você pular de linha dentro da célula, o que você tem que fazer? Você clica a tecla Alt e dá Enter. Ó. Uf. Aí você não sai da célula e você pula de linha. Aí você escreve a próxima palavra, que é roupa. Roupa.
Só que vou pegar essa palavra cor aqui e vou dar um backspace. Backspace não, vou dar o space, né? Dar um espaço em branco, até posicionar ela na posição que eu desejo. E dou Enter. Pronto, está aqui. Feito a célula com uma diagonal, uma borda diagonal, e os rótulos da linha que contém cores e da coluna que contém roupas. Perfeito? Vamos para outra dica agora. Para fazer outra dica, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa planilha toda aqui, vou copiar ela inteirinha para uma outra planilha. Como é que eu faço para copiar ela? Eu não vou clicar aqui, copiar e depois colar. Eu clico nessa aba aqui, ó, que está escrito borda, clico, aperto a tecla Ctrl, CTRL, clico e seguro. Repara agora que apareceu aqui, olha, repara que apareceu uma planilhazinha com um sinal de mais. Aí o que eu faço? Posiciono aqui na minha barra de planilhas, onde eu quero que essa planilha que está sendo copiada, onde que eu quero que ela seja colada. Eu vou colocar aqui, ó, entre a planilha borda e a planilha concat. Solto, pronto, está aqui, ó. Só que ele clica, o nome da planilha é borda 2. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar o nome dessa planilha aqui, duplo clique, e escrevo o nome da planilha. Como a gente vai trabalhar com datas, vou colocar número data. Pronto, dou Enter. Esse aqui, e vou mudar também a cor, né, que vai ficar parecido com essa anterior. Vou mudar a cor dessa guia. Vou colocar aqui com esse verde. Não, verde já está. Vou colocar azul. Pronto, azul. Pronto, agora mudou para azul. Então, aqui na realidade essa dica vou trabalhar em cima de número data. Número barra datas. Vou excluir essas linhas aqui que não me interessam mais. E pronto. Então, quando você trabalha com datas, de vez em quando, ao invés da célula apresentar uma data, ela apresenta um número. Por exemplo, repara que essa célula aqui que eu vou pintar com essa cor, aliás, vou pintar de amarelo, que é a cor que eu mais uso aqui. Está vendo aqui essa célula aqui? Eu vou pegar essa célula aqui e vou colocar uma data. Repara que, ao clicar na célula, aqui em cima, na parte de formato de número, está como geral. Quando eu coloco o número de uma data, uma data aqui dentro da célula, o Excel reconhece que é uma data e altera automaticamente esse formato de número para data. Repara o que eu vou fazer, ó, vou colocar uma data aqui. Vou colocar a data de hoje, 01/6/2021. Olha o que vai acontecer lá em cima quando eu der Enter. Ó. Quando eu clico aqui, ó, a data. Não é mais geral, agora é data. Acontece que, deixa eu colocar em negrito, centralizar, para ficar mais visível para vocês. Vou aumentar, inclusive, aqui. Ó. Então, acontece que, se eu pegar essa célula e mudar ela para o formato geral, sem formatação, olha o que acontece. Ó. Essa data vira um número. O que é que representa esse número em relação à data? Você sabe que esse número representa a data. E que basta você chegar aqui nessa célula, clicar na célula, tá? E formatar a célula para uma data, no caso aqui uma data abreviada, ela apresenta novamente uma data da forma correta, na forma que você quer. Mas, voltando aqui para o número, você sabe o que é esse número por trás da data? O que significa esse número por trás da data? Então, pois bem, o Excel, quando se fala em datas, ele definiu que a primeira data, ou seja, o Excel começou a contar as datas a partir de uma data, que é 01/01 de 1900. Essa aqui é a primeira data. O Excel, quando se fala em datas, ele definiu que a primeira data, ou seja, o Excel começou a contar as datas a partir de 1/1 de 1900. Ou seja,
A data 1/1 de 1900 para o Excel é a data, é o dia número 1. E a partir daí, qualquer outra data, além de ser representada por uma data em si, ser representada por dia, mês e ano, ela pode também ser representada pelo dia relativo ao dia 1/1 de 1900. Por exemplo, 1/1 de 1900 é o dia 1. Se eu chegar aqui e mudar a formatação dele para geral, ó, número 1, que é o primeiro dia, é o dia número 1. O dia, por exemplo, vou mudar aqui para a data novamente, data abreviada. Se eu colocar a data, tá? 02/1 de 1900, a priori, essa data aqui é o dia número 2. Vamos ver se é mesmo? Vou pegar isso aqui e mudar a formatação dele aqui para geral, ó, dia 2. 1/1 de 1900 é o dia 1 e 2/1 de 1900 é o dia 2. E o 1/6 de 2021? 1/6 de 2021 é o, deixa eu marcar aqui, é o dia 44.348. Ou seja, se passaram desde 1/1 de 1900, que é a data 1, se passaram 44.348 dias. Compreenderam? Se eu pegar esse 44.348, pego aqui, ó, igual esse 44.348, somar 1, ele vai dar 44.349. Essa data aqui é a data de hoje. Se eu pegar esse número aqui e formatar ele para uma data qualquer, ó, vai ser o dia de amanhã. Ó. Dia, vou aumentar aqui, dia 2/6 de 2021. Se eu pegar qualquer outra data aqui, vou pegar aqui, ó, vou colocar um número, 44.201. Pronto, isso aqui é um número, tá? Deixa eu pegar esse número aqui e formatar ele para a data, ó, ele vira, no caso aqui, 5/1 de 2021. Dia 5 de janeiro de 2021 é o, vou voltar para cá, é o dia 44.201 a partir de quem? A partir de 1/1 de 1900. Bem, vamos a outra dica, dica final. Imagine o seguinte. Bom, primeiro é a dica sobre a função concat e unir texto. Vamos fazer o seguinte, imagine o seguinte, pode ser que num teste de seleção de pessoal, a pessoa lá que está testando, o selecionador, solicite o seguinte para você. A partir do conteúdo de várias células, por exemplo, eu tenho essas células aqui, junte os respectivos conteúdos de cada uma delas numa única célula. Porém, que cada um desses conteúdos fique separado um do outro, por exemplo, por um ponto e vírgula, ou uma vírgula, ou um outro caractere qualquer. Então, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Como é que eu faço? Eu tenho essas células aqui, que contém, essa primeira contém a palavra João, essa segunda aqui é a idade do João, a terceira aqui é o telefone do João, a quarta célula aqui é o sexo do João, masculino ou feminino, e a quinta célula, dá para perceber que é um e-mail. Então, o que a pessoa quer que eu faça? Ela quer que eu pegue o conteúdo de todas essas 5 células e coloque tudo numa única célula. Nessa célula aqui, por exemplo. De forma que fique assim, João tenha uma vírgula, no caso um ponto e vírgula, depois apareça o 25, que é a idade, um ponto e vírgula, aí apareça o telefone, um ponto e vírgula, sexo, ponto e vírgula, e finalmente o e-mail da pessoa. Existe 2 formas de a gente fazer isso, utilizando 2 funções. Uma função é unir texto, que é a mais simples, e a outra função é a função concat. Vamos começar pela mais simples, tá? Que é unir texto.
Utilizando essa unitexto, como é que a gente vai fazer? Então, é igual, aí entra a função unir texto. O primeiro parâmetro da função unitexto é o delimitador. E ele pediu para mim fazer como delimitador um ponto e vírgula. Então, aí eu coloco assim, ó, abro aspas, com o limitador vai ser um texto, ele está entre aspas, e ponto e vírgula, e fecho aspas. O próximo parâmetro é se ele quer que você ignore ou não as células vazias. Se dentro dessa união de textos você quiser ignorar as células vazias, é só você clicar no verdadeiro. Clique em verdadeiro. Você ignora vazio. Caso contrário, se você não quer ignorar as células vazias, querem que as células vazias apareçam, mesmo quando não contiverem nenhum conteúdo, você clica em falso. Perfeito? Vamos colocar em verdadeiro, ignorar as células vazias. Ponto e vírgula, os próximos parâmetros são os textos. No caso aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e marcar a minha matriz inteira, essa tabela todinha, que vai da célula B5 até a célula B9. Pronto. Fecho parênteses e dou Enter. Olha o que ele faz, ó. Fez para mim. Então, repara, você tem aqui João, um ponto e vírgula, 25 que é a idade dele, um ponto e vírgula, o telefone dele, um ponto e vírgula, M de masculino, um ponto e vírgula, e o e-mail do João, joão@gmail.com. Essa é uma das maneiras da gente fazer essa jogada, essa união, tá certo? A próxima alternativa é um pouquinho mais complicada, é utilizando a função concat. A função concat tem duas formas de você utilizar ela. A primeira forma é da seguinte maneira. Por quê? Porque a função concat ela não tem o parâmetro de, por exemplo, como a função unitexto, ela não tem o parâmetro de delimitador. Quando você coloca concat, ele simplesmente joga tudo para você, junta tudo. Vamos usar essa função concat aqui nesse lugar aqui embaixo, ó, nessa célula. Igual concat, abre parênteses. Repara o seguinte, me apareceu aqui duas alternativas de concat. Concat e a palavra concatenar, que é uma função também que faz a mesma coisa. Só que a função concatenar, ela é do Excel antigo. Se você for utilizar o Excel novo, do Office 365, ou usar o Excel do mobile, né, do mobile, né, do celular, utilize a concat, porque a função concatenar não vai funcionar para você, no caso, se você for utilizar o Excel no celular, por exemplo. Então, concat, abre parênteses, aí ele só pede assim, texto 1, texto 2, texto 3, assim por diante. Fecha parênteses, olha o que acontece aqui, olha a diferença, ó. Está tudo grudado, ó. Não tem ponto e vírgula separando um do outro. Perfeito? Então, como é que a gente faz isso para não acontecer isso? Como é que a gente faz para não acontecer isso? Eu pego aqui, eu coloco assim, ó, igual conteúdo dessa célula. Pronto, João. Nessa segunda célula, eu vou colocar aqui, ó, igual concatenar, né? Abro parênteses. Texto 1 é o João, ponto e vírgula, que é o próximo parágrafo. O texto 2, eu vou colocar o ponto e vírgula, que é o meu caractere de separação entre um campo e outro. Tá? Então, eu vou colocar ponto e vírgula, fecho aspas. O próximo parâmetro, que é o texto 3. O texto 3 é esse aqui, ó. Pronto. Dou Enter. Olha o que aconteceu. João, na segunda aqui é João, ponto e vírgula 25. Olha o que acontece se eu coloco o terceiro aqui, ó. João, vou tirar aqui, ó. 25 e mais essa célula aqui. Se eu copiar para outra célula, olha o que acontece. Ó. João, 25, o telefone e o sexo dele. E, por fim, na última célula, João, 25, o telefone masculino e o e-mail. Aí eu pego esse carinha aqui, esse último aqui, ó, copio e colo aqui somente os valores. Pronto. Repara aqui, esse conteúdo aqui é igual a esse conteúdo aqui.
E, por fim, uma outra forma de fazer isso, tá? Para não tirar isso aqui, como essa tabela, como essa planilha aqui vai ficar como exemplo para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa tabelinha e colar aqui, para a gente fazer da outra forma, usando o concat. O que eu faço aqui? Eu digo aqui que essa célula aqui é igual ao conteúdo dessa célula e comercial, abro aspas, ponto e vírgula, e dou enter. Olha o que acontece. O conteúdo dessa célula aqui foi João, ponto e vírgula. Aí o que eu faço? Duplico para todas as outras células. Vou na alça de preenchimento aqui, dou duplo clique. Pronto, fez tudo aqui. João, 25, ponto e vírgula, o telefone, ponto e vírgula, sexo, ponto e vírgula, e o e-mail, ponto e vírgula. Só que no e-mail aqui, eu não preciso do ponto e vírgula. Eu vou deixar sem ponto e vírgula o e-mail aqui. Aí o que eu faço? Utilizo a função concat. Vou lá aqui, ó, igual, concat, abro parênteses, e vou e marco todos eles, ó. Marco todos eles, dou enter. Pronto. Como esse texto. Como esse texto foram trabalhados de forma correta, utilizando um unitexto e os outros dois variáveis, né, da função concat. E aí? Gostaram das dicas? Então, até as próximas aulas, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.